Imagine só a seguinte situação. Trabalhador, trabalhadora é afastado do trabalho pela empresa porque é identificado nele uma doença, uma incapacidade. O INSS identifica que o trabalhador está apto, conclui que o trabalhador está apto ou a trabalhadora está apta para voltar a trabalhar. Voltando ao trabalho, o médico do trabalho conclui que o trabalhador permanece inapto a voltar a trabalhar e deve permanecer afastado, não pode retornar. Como é que fica a situação desse trabalhador? Quem deve ser responsabilizado pelos vencimentos, por cuidar do trabalhador? O INSS ou a empresa? Nesse vídeo eu quero explicar para você, contar, detalhar de uma vez por todas como é que o judiciário entende sobre o famoso, famigerado limbo previdenciário. Bora descomplicar? Bom, tema previdenciário e trabalhista, temas que eu costumo atuar no meu escritório, então é um tema que eu estou um pouco confortável aqui para trazer para você e tentar explicar sobre o que acontece com o trabalhador que fica no famoso, famigerado limbo previdenciário. Vamos do começo, vamos do início para você poder entender. Imagine que o trabalhador sofra um acidente. Esse acidente pode ser do trabalho, pode ser um acidente comum no final de semana na casa dele. Ou seja, o auxílio-doença a que teria direito a esse trabalhador caso esse acidente torne ele ou deixe-o inapto para o trabalho, ainda que momentaneamente, ainda que temporariamente. Pode ser um auxílio-doença comum, quando não está necessariamente vinculado ao trabalho, ou seja, não é por causa de um acidente do trabalho que o trabalhador deve ser afastado do seu trabalho, deve receber o auxílio-doença, ou pode ser também um auxílio-doença trabalhista, um auxílio-doença do trabalho, em decorrência de um acidente do trabalho. O auxílio-doença que nós chamamos de auxílio-doença acidentário. Então, diante daquela situação, daquela circunstância de inaptidão para o trabalho por causa de um desses acidentes, dessas possibilidades de acidentes, o trabalhador é afastado pela empresa e a empresa mantém os vencimentos dele, está responsabilizada e responsável por ele até o 15º dia útil de trabalho, né? E a partir de então, o trabalhador fica famosamente conhecido como na caixa, não é? Não é assim que é muito conhecido? Pois é, fica aos cuidados do INSS e, portanto, o contrato de trabalho é suspenso. Ainda que depois de um tempo de afastamento ou não, o INSS chega à conclusão que não, o trabalhador já está apto para voltar a trabalhar ou o trabalhador nunca esteve inapto para voltar a trabalhar. E determina o retorno do trabalho, né? Não concede ao trabalhador aquele benefício em razão do seu afastamento, no caso o auxílio por incapacidade temporária, o famoso auxílio-doença, e determina que o trabalhador retorne ao trabalho. Chegando na empresa, o trabalhador vai passar pelo médico do trabalho, obviamente. E o médico do trabalho conclui o quê? Que o trabalhador continua inapto a trabalhar, deve continuar afastado aos cuidados do INSS. E aí, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, é necessário dizer que o afastamento administrativo pelo INSS ou não, tá? Ou a conclusão de que o trabalhador deve retornar ao trabalho porque está apto, esse afastamento ou não, essa conclusão do INSS goza de veracidade. Ou seja, a conclusão do INSS, ainda que administrativa, é verdadeira, é a presunção de veracidade. Não é? Naquele caso. Mas e a empresa? Como fica a empresa? O INSS determinou que o trabalhador pode voltar a trabalhar, deve voltar a trabalhar, sendo reabilitado ou não. Como é que fica a situação da empresa? Então aqui eu preciso fazer um apontamento, uma chamada muito importante. Eu sou advogado de empresários, empresárias, empregadores, empregadoras e de trabalhadores e trabalhadoras, beneficiários, segurados do INSS. Por isso, esse vídeo é um vídeo de interesse para ambas as partes, para que ambas as partes fiquem sabendo qual é o melhor modo, qual a melhor maneira de agir diante dessa situação de limbo previdenciário, de incerteza. Em primeiro lugar, eu preciso já deixar claro aqui, existe no Congresso Nacional um projeto de lei que está sendo discutido, debatido e que será muito em breve votado e, se for o caso, até aprovado no Congresso Nacional, que tem a ver com a resolução e a definição desse limbo previdenciário. Enquanto essa lei, enquanto a legislação não é consolidada, firmada, sancionada e começa a valer,
permanece o entendimento do judiciário. E o que o judiciário entende? O judiciário entende que o responsável pelo trabalhador, que é responsável pela trabalhadora, pelo trabalhador, diante desse limbo previdenciário, ou seja, dessa incerteza, dessa indefinição por parte do empregador e do INSS, embora não seja exatamente indefinição por ambas as partes, na verdade está indefinido para o trabalhador, não é? Porque ambos concluem, o INSS conclui que define que o trabalhador está apto a trabalhar e a empresa define que não está apto. A empresa não vai retomar os trabalhos do trabalhador, retomar o contrato. O temor da empresa é que se acontece alguma coisa ou se aquela doença tem alguma outra intercorrência, né, evolui para outras questões, a empresa pode ser responsabilizada. Então, como a empresa deve agir nesse caso? Eu preciso dizer a você, empregador, empresário, empresária, trabalhador, trabalhadora, que o judiciário tem entendido que a responsabilidade diante do limbo previdenciário é da empresa. Tá? O empresário, empresária que está me assistindo, que vai assistir, muita atenção a esse detalhe. Há inúmeras decisões no judiciário trabalhista determinando que os empregadores paguem por todo o período de afastamento até que a decisão do INSS seja revertida judicialmente ou não. E aí, caso não seja revertida judicialmente, que o empregador retome ali a mão de obra, né, o trabalho do trabalhador afastado. Então, o que eu recomendo para você, empregador e empregadora? Em primeiro lugar, é tentar reabilitar esse trabalhador. O INSS concluiu, então eu vou tentar reabilitar o trabalhador. Colocá-lo em outra função, para desempenhar outras atividades que não agravem aquela situação. Ou conceda ao trabalhador uma licença remunerada. Ou seja, o trabalhador vai permanecer afastado, eu continuo pagando os vencimentos do trabalhador e vou discutir a decisão do INSS em juízo. Sim, vou processar o INSS e vou tentar reverter aquela decisão dele em juízo em favor do trabalhador também. Essa é a minha recomendação a você, empresário ou empresária, diante do entendimento do judiciário. Obviamente que o entendimento do judiciário não é só por entender. Tá? Existe um fundamento amparado na Constituição, o empregador, a empregadora, a empresa é responsável pela saúde e bem-estar do trabalhador e etc. Tem várias questões aqui que não caberia trazer para cá, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Estou aqui tecendo comentários rápidos, sendo bem objetivo. É a recomendação que eu dou aos meus clientes, quero dar aqui a você que está me assistindo. Mas eu trouxe para esse vídeo, como eu gosto de fazer, uma jurisprudência, ou seja, uma decisão judicial para embasar o que eu estou falando e te incentivar, empregador e empregadora, a agir dessa forma ou te desestimular a agir de maneira diferente. Porque eu já venci no escritório algumas ações em que o trabalhador foi largado, ficou no limbo previdenciário, o INSS decidiu que ele deveria retomar os trabalhos, podia voltar, estava apto a voltar a trabalhar, a empresa decidiu que não pagou os vencimentos do trabalhador e o trabalhador conseguiu ainda uma indenização por dano moral. Olha como essa conta pode sair enorme para a empresa. Então, acompanhe comigo o que tem entendido o TST sobre o caso do limbo previdenciário. Pagamento dos salários relativos ao limbo jurídico. Rescisão indireta do contrato de trabalho. A Corte de Origem registrou que a trabalhadora recebeu alta previdenciária, porém não retomou suas atividades, pois não foi considerada apta ao trabalho pela reclamada. Registra que restaram comprovadas as alegações da reclamante de que compareceu à empresa após o término do seu benefício, sendo que, por ter sido considerada inapta, não foi reintegrada e permaneceu sem perceber sua remuneração desde 7 de janeiro de 2016, quando o INSS comunicou a revogação do benefício, até 15 de agosto de 2016, data do ajuizamento da presente demanda. A partir deste dado fático, o TRT julgou procedente o pedido da rescisão direta, condenando a reclamada no pagamento dos salários vencidos de janeiro de 2016 a agosto de 2016 e consectários, ao entendimento de que foi demonstrado que o reclamante compareceu à reclamada após o término do seu benefício, tendo sido informada não seria reintegrada. A decisão proferida pelo TRT está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em casos análogos. Com efeito, esta Corte Superior tem entendido que em situações de limbo previdenciário, como a retratada nos autos, deve ser garantido o pagamento da remuneração integral do empregado. Isso porque, conforme se infere do artigo 476 da CLT, o contrato de trabalho volta a gerar seus efeitos após o encerramento do benefício previdenciário, sendo irrelevante o fato da moléstia do empregado não possuir origem ocupacional. Ora, se a empresa deixou de cumprir com suas obrigações contratuais,
correta a decisão que declarou a rescisão indireta do contrato de trabalho. Dentro desse contexto, a admissibilidade do recurso de revista esbarra no óbice do artigo 876, parágrafo 7º da CLT, cumulado com a súmula 333 do TST, agravo de instrumento a que se nega provimento. Relatora, ministra Maria Helena Malman. Veja aí você a importância do empregador não deixar o trabalhador largado, não é, no limbo previdenciário. O empregador tem que cuidar do trabalhador até que a decisão do INSS seja revertida judicialmente. Bom, gente, espero não ter ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa aqui no comentário. Aliás, se você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, pela situação do limbo previdenciário, deixe seu comentário aqui, contribua com seu comentário ou sugira algum tema referente a direito previdenciário que eu faço questão de trabalhar, de estudar e de gravar aqui para vocês de maneira simplificada e descomplicada, como é o lema desse canal. Você também pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram e no Facebook, ADV Carvalho. Manda sua dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Demoro para responder porque é muita mensagem, mas respondo, hein? Se eu te ajudei com esse vídeo e penso que trouxe informações relevantes nesse vídeo aqui para você, empregador, empregadora, trabalhador, trabalhadora, já deixe seu like nele, se inscreva no canal e ative as notificações aí para não perder nada. Toca no sininho aí para não perder nada do que eu publico por aqui sobre o seu direito de maneira descomplicada e facilitada. Eu vou deixar aqui na tela 2 links com vídeos sobre direitos. Assista-os, vai valer a pena. Afinal, um cidadão, uma cidadã informado dos seus direitos é um cidadão, uma cidadã seguro e segura. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!